Fala, rapaziada, tudo certo? Bora falar desse final de campeonato brasileiro maluco, onde ainda não temos definido um campeão nem os últimos times rebaixados. O Palmeiras aparentemente conseguiu encaminhar muito bem um possível título brasileiro, mas como a gente está vendo nas últimas rodadas, nada é definitivo nesse Brasileirão de 2023. Bora falar do que aconteceu na rodada de ontem e de terça-feira. Ainda temos alguns jogos na noite de hoje que para fechar essa antepenúltima rodada do Brasileirão. E agora a gente tem um Palmeiras líder com 3 pontos à frente de Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, dependendo só de si para ser campeão brasileiro. O Palmeiras que agora vai enfrentar na próxima rodada o Fluminense, que muitos falam que pode poupar, e ontem o Palmeiras venceu o América Mineiro muito bem por 4-0 jogando no Allianz. Foi um jogo onde o Palmeiras controlou muito bem a partida. O América Mineiro já rebaixado para a Série B, então não tinha muita dificuldade para o Palmeiras, e o Palmeiras fez o que tinha que fazer, venceu bem e se manteve na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, faltando 2 rodadas para o final da competição. Já o Flamengo perdeu jogando no Maracanã por 3-0 para o Atlético Mineiro, uma vitória gigante do Atlético Mineiro. O Atlético jogou muito bem, o Flamengo também jogou bem, mas o Atlético Mineiro soube aproveitar melhor as oportunidades e fez um 3-0 jogando no Maracanã e encosta na disputa do Campeonato Brasileiro junto com o Flamengo e Botafogo. Nada ainda está muito definido entre essas posições, nada, nem o título, mas a gente vê essa reação do Atlético Mineiro no segundo turno, a melhor campanha no segundo turno, é uma reação impressionante, um trabalho fenomenal que o Felipão está fazendo comandando o Atlético Mineiro, onde muitos consideram o Felipão um treinador ultrapassado. Ele chegou agora no Atlético Mineiro e faz essa campanha maravilhosa no segundo turno. E o Botafogo ontem deu mais uma botafogada, empatou em 1-1 com o já rebaixado Curitiba, em um jogo onde o Botafogo teve na maior parte da partida um jogador a menos. Depois o Curitiba também teve um jogador expulso, e no finalzinho o Botafogo conseguiu um pênalti e fez 1-0 com o Tiquinho Soares, e aparentemente falava, agora é impossível o Botafogo tomar um empate, falta nenhum minuto, o placar, o cronômetro já zerou, vai acabar a partida, não tem como o Botafogo tomar um gol do já rebaixado Curitiba, mas existem coisas que só acontecem com o Botafogo. E no último lance da partida, novamente, repetindo o que aconteceu contra Bragantino, Santos, o Palmeiras também tomou a virada no 4-3, o Grêmio, o Botafogo tomou o empate do Curitiba, lembrando, Curitiba já rebaixado, sem torcida no jogo de ontem. O Botafogo deu conta de tomar o empate, gol do Edu, 1-1, e o Botafogo viu o Palmeiras abrir essa vantagem de 3 pontos. Então agora fica muito difícil pro Botafogo, na minha opinião, o Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro. Eu acho que o Palmeiras é muito favorito agora, faltando 2 rodadas, porque o Palmeiras vai pegar um Fluminense campeão da Libertadores, já com vaga garantida. E sim, lógico que o Diniz não vai usar esse discurso, ele fala sobre honra e tal, mas o Fluminense já está pensando no Mundial, e na disputa desse brasileiro contra o Palmeiras tem 2 adversários, 2 rivais do Fluminense na disputa, Botafogo e o Flamengo, que é o maior rival do Fluminense. Então eu aposto que o Fluminense, dentro lá do clube, já pensam nisso de a gente não vai entregar, mas a gente vai colocar um reserva aqui, a gente não vai fazer tanta força para dificultar a vida do Palmeiras e tal. Então acho que no jogo de domingo o Palmeiras tem essa vantagem. Acho que o Fluminense vai poupar. Ainda tem a questão da grama sintética, que o Diniz criticou bastante. Falou que é um empecilho para o jogador, é difícil, tem uma probabilidade de lesão muito maior, então ele pode poupar sim contra o Palmeiras, e isso é muito bom para o Palmeiras, que vai ter de volta o Gustavo Gomes, vai ter de volta o Mike. Então o Palmeiras já vem com uma força ainda maior do que foi o jogo ontem contra o Atlético Mineiro. Então, visto isso, ainda tem na última rodada o Cruzeiro, que joga hoje. O Cruzeiro joga hoje contra o Goiás, eu não me engano, não me lembro, ou é contra o Grêmio. Eu não me lembro, mas o Cruzeiro joga hoje, e se vencer
o Cruzeiro, é contra o Atlético Paranaense, né? Se o Cruzeiro vencer hoje, já praticamente escapa da chance de ser rebaixado. Então isso também pode ser uma vantagem do meu ponto de vista para o Palmeiras, porque se o Cruzeiro vence hoje, na última rodada o Cruzeiro já chega livre do rebaixamento e vai pegar o Palmeiras brigando pelo título, que na disputa do título brasileiro está o Atlético Mineiro, o maior rival do Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro vencer hoje, já garantir sua vaga na Série A, sua permanência na Série A, talvez na última rodada o Palmeiras pode ter uma facilidade contra o Cruzeiro, porque a gente sabe sempre, pontos corridos é assim. Infelizmente, nas últimas rodadas acaba acontecendo isso, de alguns times não entregando, mas não fazendo questão de vencer os seus adversários para prejudicar um rival seu. Então, isso pode acontecer muito. E os outros times que vêm lá na parte de baixo, a gente teve nessa rodada o Vasco perdendo de 4-2 para o Corinthians, numa disputa direta pela briga do rebaixamento contra o Z4. O Corinthians venceu muito bem o Vasco de virada no São Januário por 4-2 e praticamente se livrou do rebaixamento. Já o Vasco ficou lá na zona da degola, tá lá junto com Bahia, Santos e o Goiás, mas o Goiás eu acho que dificilmente vai escapar nessa, então resta para uma vaga contra o rebaixamento, e essa vaga vai ficar entre Vasco, Bahia e Santos. O Santos que ontem perdeu de 3-0 para o Fluminense jogando na Vila Belmiro. A gente pensou que o Diniz ia poupar, ele não poupou, veio com um time muito forte e ganhou por 3-0 do Santos. E agora o Santos vai nessas últimas duas rodadas para o tudo ou nada. E o que deu respiro para Santos e Vasco foi que ontem também o São Paulo venceu o Bahia por 1-0, gol do Caio Paulista. E isso deu um pouco de folga um pouco de esperança para a torcida do Vasco e do Santos, porque se o Bahia vence, ele passaria o Santos e o Vasco, colocaria o Vasco na zona de rebaixamento e o Santos seria o primeiro fora do Z4, e então a derrota do Bahia ontem foi muito bom para esses times. E tem mais algum jogo que eu estou esquecendo de falar. Tivemos Inter e Cuiabá, onde o Inter venceu o Cuiabá por 2-0 e se garantiu sua permanência na Série A. Acho que dificilmente o Inter cairia, mas foi importante o Inter vencer ontem. Então é isso. Temos agora a próxima rodada com alguns jogos que vão encerrar hoje à noite. Mas eu acho que é muito isso. O Palmeiras com uma chance muito grande de ser campeão brasileiro, porque vai ter, como eu falei, esses dois últimos jogos onde enfrenta adversários que têm seus rivais na briga do título brasileiro contra o Palmeiras. Então pode ser que isso ajude muito o time do Abel Ferreira, e é isso. Acho que agora a briga vai ser muito intensa lá na parte de baixo, porque não tem nada definido. São diferenças de 3 pontos que separa praticamente 3 times na briga para escapar da última vaga que resta para a Série B. E agora a Série A fica aí o roteiro dramático e triste e inexplicável do Botafogo, que vem numa sequência de resultados que a gente não consegue explicar, que são coisas, como o torcedor do Botafogo fala, coisas que só acontecem com o Botafogo. Tomar empate no último lance, virada após abrir 3-0, virada após abrir 3-1, coisas que só acontecem com o Botafogo. Lógico que tem que ter uma cobrança em cima dos jogadores também. Acho que não é normal um time cair tanto de rendimento assim. É um time que abriu 13 pontos no campeonato e agora já foi ultrapassado por Atlético Mineiro, Flamengo, alcançado, né, por esses times que estavam 20 pontos atrás. Isso sim, é um roteiro muito triste para a torcida do Botafogo, porque deu aquela esperança, né? Um time que fez o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, deu uma esperança para a torcida do Botafogo, uma torcida que vem sofrendo nessa última década, desde 95 não ganha um título grande de expressão no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então é triste e inexplicável o que acontece com o Botafogo, e deu bobeira do outro lado, que tem um Palmeiras que é muito resiliente, um Palmeiras mentalmente muito forte, que teve suas dificuldades,
suas dificuldades durante a temporada, mas o Endrick, um menino de 17 anos, resolveu aparecer, colocar a bola debaixo do braço e resolver pro Palmeiras, muito se o Palmeiras conquistar esse título brasileiro, é sim mérito do Endrick, porque ele está sendo o diferencial desse time após a eliminação da Libertadores. Ele chamou uma responsabilidade com apenas 17 anos, sempre vamos lembrar do jogo contra o Botafogo, onde começou com ele a virada, então, e ontem ele fez o primeiro gol logo aos 2 minutos, e isso vai ser muito lindo, muito lembrado para a história do Endrick, que tem um futuro brilhante, e ele ser o cara de um título de Campeonato Brasileiro é muito relevante, muito importante na história de um jogador. Já Flamengo e Atlético Mineiro fizeram uma campanha muito boa agora no segundo turno, principalmente o Atlético Mineiro, chegaram forte na briga, e como é assim, por todos os clubes têm os seus deslizes que acabam agora no final do Campeonato Brasileiro sendo cobrados. Flamengo perdeu jogos que não podia perder, Atlético Mineiro fez um primeiro turno muito abaixo, que deixou o time de fora da briga mais forte do Campeonato Brasileiro. O próprio Palmeiras também perdeu algumas partidas que atrapalhou, e isso é o futebol, nem tudo acontece do jeito que a gente quer, tem coisas que são inexplicáveis, visto o Botafogo. Então é isso, comentem aí embaixo o que vocês acharam das partidas dessa rodada, ainda tem duas partidas que fecham a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira. Comentem aí embaixo o que vocês estão achando desse Campeonato Brasileiro, comentem aí quem vocês acham que vai ser o campeão e quem vai ser os times rebaixados, lembrando que a gente já tem Curitiba e América Mineiro rebaixado, e também o Goiás, que tá só um milagre para salvar ele. Comentem aí embaixo quem vocês acham que vai ser o rebaixado e o campeão brasileiro, e o que vocês estão achando dessas últimas rodadas, o que está acontecendo com o Botafogo e etc. Comentem muito aí embaixo, se inscrevam no canal, por favor, ajudar o canal a crescer, e é isso, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!